Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa jornada, onde vamos atravessar juntos uma das maiores prisões silenciosas de nossa vida emocional, o piloto automático psíquico. Quantas vezes você já se viu reagindo a um impulso e depois ficou se perguntando por que eu agi assim? Por que repetimos os mesmos padrões emocionais? Por que repetimos mesmo quando juramos que dessa vez seria diferente? A psicanálise nos dá uma resposta clara, profunda e muitas vezes desconfortável, porque não somos totalmente conscientes de nós mesmos. Freud já dizia: o eu não é senhor em sua própria casa. E é sobre isso que vamos falar. A mente humana é como um iceberg. Aquilo que percebemos, pensamos, decisões, ideias, isso tudo representa só cerca de 10%. A imensa parte submersa guarda memórias, traumas, desejos não ditos, emoções antigas que nunca foram elaboradas. E é esse território que chamamos de inconsciente. Você já se irritou com alguém do nada? Às vezes, não é sobre o outro. É sobre algo que em você não está resolvido, que mora em você. E que talvez seja uma voz autoritária daquele chefe que vai tocar sem querer em uma memória de um pai rígido, ou um silêncio em casa vai ativar o abandono emocional da infância. Na psicanálise, entendemos que o que não foi simbolizado, ou seja, o que não foi vivido plenamente, sentido e falado, não desaparece, se repete, e se repete como um sintoma. Freud também dizia: o que não é lembrado é repetido, ou seja, a mesma escolha afetiva, a mesma autossabotagem, o mesmo medo disfarçado de controle. Do ponto de vista do cérebro, isso também faz muito sentido. Nossas reações são automáticas e comandadas pelo sistema límbico, instintivo, emocional e impulsivo. Já a capacidade de refletir, elaborar e decidir mora no córtex pré-frontal, ou seja, se não respiramos antes de agir, quem comanda a resposta é o trauma, é a lembrança, e não a nossa consciência. Vamos agora conhecer caminhos que a psicanálise oferece para sairmos desse ciclo. Um deles é a associação livre. Na análise, não existe conversa casual. Tudo o que dizemos está dizendo algo, muitas vezes ainda não sabemos. Você fala sobre o trânsito e de repente você se lembra de uma sensação de invisibilidade na sua infância. Esse é o inconsciente costurando o invisível. Quer experimentar? Eu vou te dizer uma palavra: conflito. Agora pense sobre essa palavra rapidamente e traga três que surgem. Essas três palavras vão falar de você. Elas revelam ligações afetivas ocultas. Uma segunda opção é a resistência, a gente entender a resistência. Muita gente acha que evitar certos assuntos é falta de coragem, mas a verdade é uma resistência. A resistência é uma defesa que nos protege da dor, mas também nos impede de elaborar. Você chega atrasado para a terapia quando o tema é justamente família, ou perde o sono antes de uma conversa difícil ou uma reunião no trabalho. Negar uma emoção vai ativar as partes do seu cérebro que são relativas à dor física, aquilo que a gente não quer sentir. Tem uma questão também importante de a gente falar que é a sombra. Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. E sabe o que acontece com essa sombra? A gente acaba projetando ela no outro. Quando a gente critica o exagero emocional do parceiro, a gente não está vendo que a verdade é que a criança carente dele também pode estar dentro de nós. Nós julgamos o medo alheio sem reconhecer a nossa própria fragilidade. Integrar a sombra é o primeiro passo para se tornar inteiro e menos reativo. Agora que entendemos o funcionamento, nós vamos às práticas simples que podem ajudar a interromper esse ciclo automático. Uma das práticas é o diário das emoções automáticas, ou seja, você escolhe uma situação do seu dia
E você vai perceber que reagiu sem pensar. E aí você vai escrever nesse diário o que aconteceu naquela situação, o que eu senti, o que essa emoção faz com que eu me lembre de algo da minha história. Quando você sentiu isso pela primeira vez, você vai se surpreender com os padrões que surgem. Uma segunda prática é a pausa psicanalítica. Na próxima vez em que você perceber que algo provoca reações, faça uma pausa, respire e pergunte: isso é sobre o agora ou é sobre o meu passado? Esse intervalo de segundos que você se pergunta é uma brecha por onde o seu consciente vai emergir e você vai evitar que o trauma decida por você. Os sonhos também são aliados. Você se lembra dos seus sonhos? Um estudo de 2023 mostrou que 68% dos pacientes que anotaram e refletiram sobre seus sonhos passaram a reconhecer padrões emocionais inconscientes. Sonhos são mensagens cifradas, mas com a escuta, paciência e análise, eles se tornam revelações. Desativar o piloto automático emocional não significa controlar tudo. Significa olhar com verdade para o que você sente. Significa permitir que o seu inconsciente fale e que você finalmente o escute. Como exercício final, eu vou te convidar a fazer uma escolha. Escolha uma reação automática que você tem durante a semana, que você teve durante essa semana. Use a associação livre para investigar suas camadas. Como você se sentiu, o que isso te lembra, qual que é o desejo ou a falta que estava naquela situação. Lacan dizia o seguinte: o desejo é a metonímia da falta, ou seja, é na falta que mora o movimento. E onde há movimento, existe uma possibilidade de transformação. Você não está condenado a repetir, você pode significar e ressignificar. Até o próximo encontro. E se lembre, o primeiro passo para transformar um sintoma é escutá-lo. Não somos livres enquanto não conhecemos nossas correntes. Isso é uma frase de Freud. Faz sentido para você? Siga o nosso canal, compartilhe esse conteúdo. Sempre trago reflexões sobre como a psicanálise pode ser uma transformação de vidas. Para saber mais, você também pode acessar o meu site. É www.alessandracampos.com.br. Até o próximo vídeo.